E logo depois disso, você já vai entender onde eu quero chegar. A gente estava com 250 pessoas na igreja, mais ou menos. E eu fiz uma oração. Quando a gente estava escolhendo as ênfases da igreja, para qual caminho seguir, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não quero ficar preso aos referenciais de sucesso, que é o que é construir um prédio, que é ter um número grande de pessoas. São as referências que todo mundo vê como referência de sucesso. O que não é necessariamente ruim. Pode apontar, né? Sim. Uhum. E eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for para eu ter os 250 para o resto da vida, eu quero ser fiel com os 250. E eu quero ser completo e realizado com isso. E, cara, foi uma das orações mais mentirosas da minha vida. E eu lembro que eu fiquei orando isso, eu acho que uns 15 dias, até eu conseguir orar isso de forma sincera, okay. Uma verdade no meu coração. Então eu falo que todo ano que acaba, eu olho para trás do ano, eu não fico vendo quantos grupos caseiros a gente aumentou, quantas pessoas a gente tem. Eu não sei exatamente quantas pessoas a gente tem, eu não sei exatamente quantos grupos caseiros a gente tem. Eu procuro não saber algumas coisas até para guardar meu coração. Mas eu olho para trás e eu falo, cara, eu tô sendo fiel à identidade que Deus nos deu. Então, como é que você definiria porque é necessário a gente avaliar, né? A gente parar e olhar, nós estamos no caminho certo. O que você definiria que é sucesso para você, assim, hoje, nesse trabalho com a igreja? Então, a impressão que eu tenho, eu tô viajando... Fala só um pouquinho mais perto. Eu viajo pregando, acho que faz uns 15 anos já, né? No Brasil todo, alguns lugares fora. Eu tenho a impressão que a maioria, talvez, dos pastores encerrem a sua carreira sem entender a sua identidade. Okay. Eu sei que é pesado, mas... Então, quando você não tem clareza da sua identidade, você acaba seguindo as referências de sucesso que são para todo mundo, né? Então, por isso que você vê muitos líderes que cada hora o cara tá atrás de uma coisa, né? Então, uma hora o cara, não tô falando mal desses movimentos, mas uma hora o cara é M12, outra hora é G12, outra hora é MDA, outra hora é Rinode, sei lá, né? É isso que tá dando resultado agora. Então, para mim, o ter sucesso é ser fiel às ênfases que Deus nos deu. Okay. Então vamos ser uma igreja apaixonada, que prioriza a presença de Deus, que não tem pressa na presença de Deus. Vamos ser uma igreja que não negocia os princípios bíblicos. Então a gente vai continuar pregando a verdade, continuar confrontando o pecado, mesmo que isso não agrade as pessoas e não atraia muita gente. Vamos ser fiel ao que eu chamo de cultura da mesa. A igreja tem que ser relacional, né? Então, a hora que a gente estiver vendo que tem um número grande de pessoas que estão só por uma programação, essas pessoas não estão misturando a vida, não estão se expondo, não estão sendo discipulados, eu estou me desviando do caminho do que Deus tem para mim. Né? Então eu não quero ser melhor do que ninguém, não quero ser pior do que ninguém, mas eu sei o que eu sou isso aqui. Tanto que a gente chega a ter uma liberdade, às vezes as pessoas, pastor, não me identifico com isso, não me identifico com aquilo. Eu falo, cara, então talvez seja um dos sinais que Deus está te dando, que não é o seu lugar e tá tudo bem. Então vamos achar um lugar, por exemplo, a gente tem o Leandro Vieira lá em Curitiba. Já mandei muitas pessoas para lá. Né? Gente que fala para mim, eu talvez me identifique um pouco mais com a família dos que creem. Eu ligo pro Leandro e falo, cara, tô te enviando um casal aí, é um casal assim, é um casal bom, não se identifica aqui. Você pode atender? O Leandro sempre prontamente, não, cara, eu mesmo vou recebê-los. Mas essa é a segurança da identidade. Entendi. E o que vem como consequência disso é o que Deus quiser. Muito bom. Confessar um pecado aqui. Eu fiz um curso de coaching. Mas só te perdoa. Mas era assim, de verdade, assim, porque era um instituto canadense. Então era até um treinamento de coaches para CEOs, para você atender, né, os caras. Lá nos Estados Unidos, assim, é muito sério essa parada do coach, como é um treinador, né? Não é nem cara que fica dando palestras e tal. Até muita coisa que a gente chama de coach que nem é realmente a técnica do coach, que tem muitos anos, né? Porque a técnica do coach era você
ajudar uma pessoa a compreender quais são esses objetivos e se comprometer até conseguir chegar nela. Então, há um acompanhamento e tal. E eu tô falando isso porque foi muito doido, assim, que quando os caras vieram da aula, né, e eram os caras high level, assim, né? Tá vendo? Já comecei a falar inglês só de falar de coaching, do mindset. E aí eram os caras muito bons, assim. E aí ele dava aula e tal, e no meio ele atendia alguém de cobaia pra poder fazer. E eu lembro que uma das vezes eu fui, né? Cara, foi um sentimento tão interessante daquele cara. Ele não era crente, nada. Mas aqueles 10 minutos ali, ele olhava pra mim e fazia perguntas de tipo assim, eu tô realmente... Porque assim, ó, um princípio lá do coach puro lá é você não pode, é proibido você dar qualquer sugestão. Você só faz perguntas pra sair de dentro da pessoa a parada, né? Lógico, é completamente humanista e tal, mas essa ideia de tipo assim, eu não tenho nada pra te entregar, entendeu? Minha responsabilidade aqui é fazer um parto. Caramba, muito legal. Com perguntas. E foi uma sensação tão interessante de, tipo assim, de alguém ali, tipo assim, cara, tem uma parada aí dentro e o meu trabalho é tirar isso aí de dentro, né? E quando a gente ia treinar um com o outro, né? Então ele fazia as duplas e tal, inventava uma demanda e a gente tinha que treinar. Cara, era muito difícil não dar sugestão na vida do outro. Uhum. E aí era muito doido que a gente roubava, né? Porque assim, por exemplo, o cara falava, eu tô pensando em montar uma empresa, tal, é isso que eu quero. Aí você ia ajudar ele com perguntas ali, né? Aí, tipo assim, a gente fazia perguntas dando uma sugestão, entendeu? Então, tipo assim, você já fez o seu business plan? Então, tipo assim, você fez uma pergunta, mas você já deu uma sugestão pra ele do que ele tem que fazer, né? Porque o lance era só fazer pergunta. Então, qual que é o próximo passo? Entendeu? O que é mais importante pra você nisso? E tal. E aí, quando a gente terminou o curso, foi 4 meses de curso, assim, né? Muitas horas, foi a última pergunta. Era a última pergunta do último dia, assim, né? Aí um cara levantou, professor, eu vou dar uma última pergunta aqui. Você tem anos desse trabalho e tal. Quando foi que você venceu a tentação de dar sugestão na vida dos outros? Quando foi? Porque muitas vezes você tá na frente da pessoa e você sabe a resposta. E você quer dar. Ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje. O professor falou assim, quando você é um sábio iniciante, você sabe uma solução para a vida da pessoa. Mas quando você é um sábio experiente, você sabe 1000 soluções para aquilo que ela está trazendo. Então, quando você está diante da pessoa, você fala, qual será que é a 1000ª que está dentro dela? Então, aquilo me marcou tanto, de tipo assim, de sair, porque eles estão falando sobre, de forma humanista. Pô, tem um tesouro dentro das pessoas. Mas nós estamos aqui falando que tem o Espírito Santo dentro daquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa que chegou na nossa comunidade e que se entregou a Jesus, o Espírito Santo do Senhor habita nela e ela é feita à imagem de Deus. Então, tipo, nós temos que abordar essa pessoa falando assim, eu tenho um tesouro maravilhoso dentro dessa pessoa. Me ajuda a trazer pra fora, sabe? Me ajuda a ela vencer ela mesma, né? E os preconceitos dela mesma em relação a ela pra gente trazer pra fora. Porque é isso que o corpo de Cristo precisa, né, cara? Então, isso se tornou um desafio pra nós, assim, sabe?